Bom, seja bem-vinda. É um enorme prazer tê-la conosco aqui na Forbes Live. Obrigado por aceitar o nosso convite. Para os que ainda não conhecem, eu queria antes dela começar a falar, a gente tem bastante para ouvir dela, eu queria fazer uma breve apresentação. Camila Coutinho é uma pernambucana de 32 anos, nascida em Recife. Ela é uma empreendedora, ela é uma designer de moda, mas muitos de vocês conhecem ela pelo viés dela, que talvez seja o mais conhecido, que é uma digital influencer. Ela já participou de algumas listas muito importantes da Forbes. A Camila foi uma Forbes Under 30 na nossa segunda edição da lista, em 2015, na categoria Web, e mais recentemente ela esteve na lista das mulheres mais poderosas do Brasil. Isso me deixou... As duas foram marcos na minha carreira, e a última é porque eu acho que a última tem um peso bem maior, não porque, enfim, a Under 30 também é muito importante, mas essa questão de poder, né? Essa definição de poder atual, que eu encaro como poder mudar coisas e ter poder de ação, de mudança, e a lista era muito maravilhosa. Eu fiquei muito honrada, estou arrepiada de falar, porque foi muito especial, assim, nesse momento, sabe? Mas você sabia que sempre que as pessoas me perguntam qual é a metodologia da lista das mulheres mais poderosas, e até pelo fato da Forbes ser muito ligada com a imagem do seu principal produto, que é a lista dos bilionários, as pessoas acham que, por osmose, a lista das mulheres mais poderosas tem a ver com quantia de dinheiro. E não é isso. O poder ali daquela lista é de cada uma de vocês, mulheres, que exercem, à sua maneira, uma influência muito grande na área de atuação que vocês desempenham suas funções. Então, é uma lista que nos dá muito prazer de fazer. É talvez uma das nossas listas mais badaladas e comentadas e viralizadas, porque eu acho que falta ainda mais spotlight para as mulheres, e a gente faz todo o possível para que a Forbes não entre na lista de mídias que não privilegiam e que não priorizam o trabalho de vocês, mulheres. Então, a gente fica muito feliz de ter você conosco na lista. Sim, obrigada. Muito feliz mesmo. Camila, me fala uma coisa. Você começou com Garotas Estúpidas, que foi o primeiro empreendimento que a Camila fez. Que ano foi isso? 2006, quase 14 anos. Era um blog que ele não falava de mim, eu quase não aparecia, porque ainda não existia a figura da blogueira como protagonista de nada, não interessava quem estava escrevendo aquilo. Então eu escrevia sobre celebridades, e realmente não existia blog no Brasil. As minhas inspirações eram os blogs americanos de celebridades. E aí um ano e meio depois eu comecei a falar de mim, de brincadeira mesmo, na primeira pessoa, e aí a audiência começou a explodir, e eu não conseguia entender como é que as pessoas tinham mais interesse em mim do que em Britney Spears, mas era a minha comunidade ali que eu tinha criado. E aí a gente começou a assistir esse desenvolvimento da blogueira como personagem da própria história ali no blog. 16 anos atrás, você tinha... 14 anos atrás. Eu tinha 18. Você tinha 18 anos. Quer dizer, você começou super nova, né? Sim. E quando é que foi que o Garotas Estúpidas se tornou o business? Que você conseguiu falar assim, eu não vou precisar sair em campo para procurar um emprego, esse vai ser o meu empreendimento. Tinha uns 2 anos de blog, porque antes a gente não tinha esse fenômeno do Instagram que se linkava e se mudava a vida em um post. Então, se demorava muito para construir uma audiência estável. Eu só tive um emprego antes de fazer o que eu faço até hoje. Eu queria ser estilista e fazer estamparia, desenvolver estamparia. Então, eu trabalhava numa marca de surfwear chamada Seaway. Trabalhei lá por 1 ano e pouco. E aí, eu entrei como estagiária. Quando eu fui ser efetivada, eu falei, não, eu quero ficar com o meu blog. Porque eu tinha conseguido um anúncio que já estava igual ao meu salário no estágio / que ia virar emprego. E aí eu falei, não, eu tô muito vidrada e louca nesse negócio e eu prefiro focar nele. Mas isso, tipo assim, uns 2 anos depois que eu criei, que eu comecei a ganhar um mínimo dinheiro para, tipo, manter aquilo funcionando e não ter que fazer outra coisa. Mas com 23, eu já era completamente independente financeiramente. Eu conheço bem a Seaway, eu usei algumas roupas da Seaway. Você sabe que por um curto período
Não foi tão curto assim, eu morei em Recife. Apesar de ter ascendência pernambucana, meu avô materno era de Moreno, interior de Pernambuco. Sim. Então, o destino me levou a morar em Recife há 11, 12 anos atrás. E quando eu morei em Recife, eu ia para os desfiles do Galo da Madrugada, no Carnaval, e a camisa era a Era Seaway. dele. O camarote da Globo usava a camisa da Seaway. Perdi você, Camila. Tá de volta, tá de Voltei, volta. de volta. Como é que ele chamava? Beto Macaco? Macaco, o apelido Macaco. dele. É. É. Continua existindo a grife, continua forte no mercado Continua super local. forte, eles são muito bons. E ele me ensinou bastante, é supervisionário e eu acompanhei muitas criações, assim, então era bem interessante porque foi chão de fábrica. Então eu participava de todos os processos de criação da roupa, de desenho, pesquisa de tendências, desenho, até lavanderia, peça piloto, modelagem, tudo, todo o ciclo da roupa, até ir para a loja e até produzir desfile. Então, assim, foi muito importante para mim esse momento. E aí, bom, passada essa sua experiência que deu, com certeza, muito subsídio para você seguir no seu lado designer, mas aí você se descobriu no Garotas Estúpidas aos 18 anos e aos 20 você percebeu que aquilo ali poderia ser seu sustento, que você não precisava voltar para o mercado de trabalho. Como é que uma Isso. menina de 20 anos fazendo o que, na minha opinião, devia ser bastante prazeroso para você, escrever na hora que quisesse, as coisas que vinham na sua cabeça. Como é que foi aos 20 anos descobrir que você podia ganhar dinheiro fazendo algo que você realmente gostava de fazer? Isso que eu vou falar agora está no meu TED Talks, que está no meu link do meu perfil, quem quiser ver, que é sobre independência feminina e é o papel da família nisso. Assim, a minha família foi muito importante para eu ser quem eu sou como pessoa e como profissional hoje em dia, porque eu sempre fui muito livre para fazer o que eu quisesse da minha profissão. E tive muito apoio. Então, em nenhum momento da minha vida, a minha família falou: ai, que loucura, Camila, quer fazer moda? Que negócio de doido, criar um blog Garotos Estúpidos. Tipo assim, eu não Oxente, escutava menina, isso. tá pensando o quê, Tá né? doida, menina? Vai ser médica. Isso não existia na minha família. Então, assim, te dá gás e coragem para você seguir. Então foi o meu pai que disse, num domingo, eu cheguei para ele, tipo, no almoço de domingo e falei: pai, aquele meu blog tá com 2.000 pessoas, muito louco isso, né? Aí ele falou assim: filha, é muito louco, você devia registrar esse nome. Ele quis dizer domínio, ele falou o nome. E faça um desenho só seu, que era o layout. Então foi ele que me deu esse estalo. E aí, a partir daí, eu comecei a levar a sério. A partir desse dia, Camarote, eu comecei a levar a sério. Fiz tudo que ele falou. Aí depois comecei a ter os anunciantes, aí contratei contador, registrei o nome, fiz tudo. Então, assim, é muito de como você encara o que você está fazendo. Se você não dá seriedade ao que você está fazendo, ninguém vai dar por você e ninguém vai acreditar no seu sonho. Então, parece clichê, mas é muito verdade. Você sabia que eu tenho tentado usar as nossas conversas aqui? Tem muita gente dos mais variados, como a gente diz em inglês, walks of lives, estilos de vida, as pessoas que têm caminhos diferentes. Então, tem muita gente aqui que empreende, tem muita gente que ainda está empregado, tem muita gente que, infelizmente, e a vocês toda a minha solidariedade, acabou de perder o emprego no meio desse episódio horrível que a gente está vivendo. Mas eu quero que as lives da Forbes sejam algo que, além de entreter, possam inspirar muitas pessoas. Então, eu gosto quando eu vejo histórias reais como a sua sendo contadas, porque às vezes as pessoas acham: não, isso aí foi um presente, isso foi uma herança, isso ela ganhou de alguém. As pessoas Sim. precisam entender que todo mundo, em algum momento, vai ter a chance de fazer o que a Camila fez lá atrás. E não foi fácil, né, Camila? Porque quem olha hoje o trabalho pronto, né? Você ainda tem uma jornada enorme pela frente, mas E é olha que difícil, né? é difícil, é um dos maiores desafios do que eu faço há 14 anos é a reinvenção, porque esse mercado ele não para. É uma das coisas que eu mais amo no meu trabalho e uma das coisas mais, entre muitas aspas, cruéis. Porque o mercado está mudando toda hora, muitos players novos, nada mais é vertical, é tudo horizontal, vem player de todo lugar, e a gente fica igual hamster numa rodinha, se reinventando todo o tempo. E uma coisa muito importante na hora de você se reinventar é ter a humildade de assumir que você não sabe tudo.
e que você tem que se adaptar às mudanças, e tem que ser criativo para se adaptar às mudanças. Então, você tem que assumir essa postura. E uma coisa que você falou que é muito legal de compartilhar as histórias, porque realmente pelo Instagram e na cultura nossa hoje de imediatismo e de análise rápida, a gente tem mania de criar uma história baseada naquilo que a gente está vendo. E a gente sabe que as histórias são mais complexas. Então, por isso eu gosto muito de falar sobre a minha. Eu fiz um talk show no GTV ano passado, que a personagem que mais bombou foi Patrícia Bonaldi, estilista mineira, que está na lista do Mulheres Mais Poderosas junto Já está com comigo. uma data confirmada, vai ter uma live com ela na primeira Ela, semana de junho. ela é tudo. E ela foi a que mais bombou. Ninguém conhecia ela assim, tanto quanto Preta Gil, por exemplo, porque ela abriu pela primeira vez a história dela, que é uma história que começou, ela não foi uma menina de berço de ouro, ela foi para o Japão, trabalhou, batalhou, e aí as pessoas se identificaram. E ela ficou muito emocionada, porque ela viu coisas serem ativadas através da história dela. Então é muito importante isso que você está promovendo no Forbes Lives. Muito obrigado. E aí, Camila, a gente vai olhando a cronologia aqui, o timeline da Camila Coutinho e do Garotas Estúpidas. Já em 2010, você integrou a lista dos top 20 blogs de moda mais influentes do mundo pelo Signature 9, que é um dos rankings mais reputados do segmento. Quer dizer, começa a cair a ficha de que aquilo ali está sendo feito de forma bem feita, né? Como é que você se sentia a cada conquista dessa? Você pensava assim, eu estou muito boa, ou eu preciso melhorar mais, ou tá bom, eu vou me aposentar, eu quero só viajar. Me explica como é que passa. Eu penso muito... É um filme, né? É um filme. É um filme. Eu sou muito orgulhosa de tudo que eu conquistei. Tipo assim, cada passo, cada reconhecimento, das pequenas coisas, assim, de uma pessoa que eu admiro, me dar um parabéns, de entrar na lista, de, sabe, cada reconhecimento, de fazer um TED Talks. Eu sou muito orgulhosa da minha trajetória, mas eu amo acreditar que nem o erro, nem o acerto tem o mesmo peso. Então a gente não pode se apegar, tipo, arrasei aqui, nossa, tô aqui apegada e não saio mais daqui. E nem no erro, porque o erro também passa o dia, principalmente hoje em dia, ninguém mais lembra. Então, assim, eu amo minhas conquistas, mas eu não fico agarrada nelas, sabe? Eu sigo e vou fazendo o que me dá vontade, começo do zero, por exemplo, o YouTube. Eu não era ninguém no mundo do YouTube quando eu comecei lá. Tinham meninas que já tinham me parado em corredor de São Paulo Fashion Week para pedir para tirar foto, que eram muito mais feras que eu no YouTube. Então a gente está sempre recomeçando, né? Não pode ficar. O ego é uma merda, né? Cega a gente de um jeito que você passa e nem vê o que está acontecendo. E a gente precisa de sensibilidade para poder saber onde a gente está pisando. Bom, você estava construindo uma carreira e em 2014 você separou o CNPJ do CPF. Era Me, Myself and Irene em algum momento e depois virou Camila Coutinho e Garotas Estúpidas. O que foi determinante para você fazer essa separação da empresa, do blog jurídico, da pessoa física? E quais foram as principais diferenças que quem seguia o único que existia até então conseguiu perceber dali para frente? Eu comecei a cobrir Semana de Moda Internacional há uns 10 anos, eu acho, por aí. E aí teve um episódio que me marcou muito quando eu fui cobrir a primeira vez em Paris, que eu fui para o desfile da Dior, muito suado os convites. Eu passava todo o tempo antes pedindo, falando com as pessoas e vendo os convites. E aí eu fui para esse desfile e eu fui com a roupa que eu ia para São Paulo Fashion Week, porque na minha cabeça eu ia trabalhar para o meu veículo. Então eu fui de jeans, uma camisa, uma bolsa legal, fiz uma makezinha e fui. E aí, quando eu cheguei, que eu postei, as pessoas começaram a comentar, num tom de crítica um pouco, mas, sei lá, muito educadas, que eu deveria estar vestida de outra maneira para aquilo. Que eu deveria ter prestado mais atenção na roupa. E aí começou a cair minha ficha de que as pessoas estavam me olhando de outra maneira, e foi logo quando começou aquele movimento das blogueiras virarem as novas celebridades, e o look que a gente usava para o desfile tinha um peso, e aquilo era um novo outdoor, e eu comecei a entender que não era o blog só, era o blog e Camila. Então, isso na minha cabeça começou a se separar, eu comecei a prestar atenção mais no que eu usava, na minha imagem pessoal e tal. E aí, um dia eu fui num evento em LA, da Diane von Furstenberg, que era um super evento com todas as celebridades grandes, assim, que você pode imaginar, e eu era @garotas estúpidas no Instagram, só que eu tinha muita coisa para postar. E aí chegou uma hora que eu tinha muito material e eu não cabia mais postar no meu Instagram, porque era só eu.
E aí eu falei, eu vou criar um Instagram do blog, que aí eu desenvolvo esse conteúdo lá. Foi uma decisão com feeling editorial, mas que no final foi muito boa comercialmente falando, porque eu criei um outro produto que eventualmente eu iria canibalizar o blog, porque as blogueiras ficaram maiores do que o blog e eu tinha 2 produtos. Então eu separei e comecei a tratar eles de maneira diferente editorialmente falando. Aí a gente construiu uma audiência bem grande no GE, de 1 milhão, mais de 1 milhão de seguidores. Só que a gente falava muito sobre celebridades, era um veículo de regrã. Não tinha personalidade. Então ele tinha muita audiência, tinha engajamento, mas não vendia nada de anúncio. E aí tem um ano, mais ou menos, que a gente mudou completamente a linha editorial, colocamos colunistas, a gente definiu mudou a marca. Queremos ser um veículo cada vez mais plural, que dê voz a muitos tipos de pessoas, de pensamentos, de belezas, de opiniões. E isso teve uma reflexão incrível, comercialmente falando, a gente aumentou 600% de venda de anúncio. E é isso, a gente segue criando lá, mantendo Camila e Garotas Estúpidas com linhas diferentes. Eu apareço muito raramente no GE hoje em dia, fico só coordenando. Para quem não sabe a história, de onde surgiu a ideia do nome Garotas Estúpidas? É uma ironia, que eu sou bem assim, na vida e no trabalho, levo tudo com bom humor. Então, na época, tinha uma música que chamava Stupid Girls, da Pink, que ironizava essas celebridades que eu amava, que era Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan. E aí eu coloquei esse nome e logo eu percebi que também era uma ironia com o que as pessoas achavam sobre os assuntos femininos, né? Porque o povo tem mania de achar que é futilidade, mas uma coisa fútil, uma coisa que... Futilidade e utilidade, então assim, ó, depende da pessoa que está lendo. Muito bom. Camila, me fala uma coisa. Você acabou de dizer que faz pouco tempo que você reformulou tudo. Isso foi uma agência que chegou para você e falou, você precisa mudar, ou você falou, eu preciso mudar? Eu mesma. Mais uma vez, foi a empreendedora que teve visão e falou, se eu não mudar isso aqui está fadado a ficar aí um repositório de notícias, não está faturando, não está fazendo nada. Como é que você teve essa sacada de dar uma sacudida e mudar? Eu sou muito inquieta, Camarote. Toda hora que... E eu não entendi essa minha inquietude no início. Por exemplo, quando teve esse momento do YouTube, eu me peguei muito inquieta, trabalhando assim até tarde, mas não me satisfazia. Eu ia dormir, tipo, chateada. Aí eu entendi que eu tinha que mexer em alguma coisa, foi quando eu entrei no YouTube. E aí eu comecei a ter a sensibilidade de entender que essa minha inquietude era vontade de mudança. Então, é muito importante você observar o que você sente, né? Porque guia. E eu sou muito assim, eu não gosto de fazer nada muito parecido com o que as outras pessoas estão fazendo. E aí foi eu mesma, eu e minha equipe, óbvio. Nunca na minha vida eu tive uma empresária que disse o que eu deveria fazer. Eu tenho uma assessoria de imprensa que me ajuda nas escolhas e, enfim, as coisas que eu vou fazer de imprensa e tal, organiza a minha vida. E eu acredito muito nas pessoas que eu delego, eu confio. Se eu delego uma coisa, porque eu confio naquela pessoa, na opinião dela. Mas eu vou muito no meu feeling também e eu tomo minhas decisões. Ninguém toma por mim. E aí eu já estava com essa vontade, contratei os profissionais e resolvemos também mudar a marca, que foi uma decisão bem radical. E isso vai ser um start, assim, já era uma coisa que a gente tinha que fazer, mas também vai ser um start para um projeto novo, que eu já falei, inclusive, na Forbes, na edição que eu saí, que a gente vai lançar um produto. Ia lançar agora, já era para ter lançado. Aí teve esse furacão, aí a gente teve que modificar umas coisas, mas se Deus quiser, em breve estará aí. Muito bom. Eu estou vendo aqui que você tem uma participação no YouTube, Instagram e o Instagram da Camila. Então tem o YouTube que agrega os dois, tem o GE e tem o Camila. A sua maior audiência está na pessoa física. Qual das duas redes você gosta mais? Você gosta mais do Instagram? Você gosta mais do YouTube? Onde é que você passa a maior parte do seu tempo? Eu acho assim, rede social é uma coisa que você tem que, se você decide não estar nela, você tem que ter um porquê. Eu não vou estar no TikTok, eu não vou estar no YouTube, porque isso. Você tem que ir na festa, eu faço essa brincadeira, olhar a festa, se tá boa, se tem a ver com você, para decidir não ir. Ninguém nega a festa sem saber o que é, né? Então, eu nunca nego estar numa rede social por preguiça, mas ao mesmo tempo eu me respeito muito em minha energia e o que eu dedico para também não gastar. E o YouTube eu fiz um trabalho lá, só que eu comecei a perceber que a minha audiência ela tá muito no Instagram. E quando surgiu o IGTV, e eu comecei a fazer os IGTVs de carreira, de tecnologia, de comportamento, eu senti um resultado muito rápido da minha audiência,
Porque a minha audiência está mais no Instagram, de aprovação, de sentir essa mudança e tal. Então, eu acabei dedicando mais tempo lá. Mas o YouTube é muito interessante porque é uma outra rede social. Então, é uma outra plataforma que tem um outro público. Então, o TikTok também. Então, você vai pesando que público que você quer estar mais presente, né? Muito bom. Camila, antes da gente continuar nosso papo, já pipocou várias perguntas aqui. Eu estou falando muito. Porque eu tenho deixado as perguntas, de forma alguma, tá no ponto. Eu tenho deixado muitas perguntas para o final e quando eu chego, faltando 5 minutos para o Instagram nos cortar, tem 100 perguntas que não vão ser respondidas. Vamos ver uma primeira aqui. Qual é essa formação e aonde você atualiza seus conhecimentos? Eu não me formei, acredita? Não entreguei meu TCC. Eu também não me formei, eu sou um college dropout. Estamos juntos. Pois é, eu sou dropout também. Ai, meu Deus. Não incentivo isso, vamos deixar claro. Não estou fazendo aqui apologia às pessoas pararem de estudar. Todo mundo tem que estudar. A vida me levou por um caminho que eu acabei não concluindo a faculdade. Mas eu vou concluir. Agora, por esses dias aí, eu vou me organizar para concluir. Porque eu já trabalhava muito, já viajava. Então, acabei que não consegui entregar. Mas, enfim, é errado. Eu reprovava porque eu já viajava muito. E na minha época, se eu tivesse mais de 13 faltas numa cadeira específica, numa matéria específica, eu reprovava. Então, eu reprovava. Eu jubilei. Eu passei mais de 10 anos na faculdade, tirava ótimas notas, mas não... Mas aí foi... E aonde você se atualiza? De design de moda na FBV, que é uma faculdade aqui de Recife. E eu me atualizo em muitas coisas. Eu acredito muito que para o online, tá bom? Qualquer trabalho que você faça de criação, o offline tem que estar incrível, tem que viver. Tem que circular, tem que ler, tem que ir em exposição, tem que conversar com as pessoas. Eu leio muita revista de tecnologia, adoro a Wired, adoro a Fast Company, adoro a Forbes. Leio livro, adoro, por exemplo, acabei de ler agora O Poder da China, tá aqui na minha frente, do Ricardo Jeromel, que é incrível. Acho que todo mundo tem que ler esse livro, principalmente atualmente. Eu comecei a ler antes do Covid, mas então agora principalmente tem que ler. Leio, sei lá, ficção, romance, converso com meus irmãos mais novos, adoro conversar com meus irmãos mais novos, de 18 e 23, porque eles me atualizam de muita coisa. Eles moram Você sabia em Recife? Que moram aqui. E aí eu botei uma cláusula, Camarote, que às vezes me chamam para fazer palestra, às vezes me chamam, tipo, sei lá, um amigo meu, o Murilo Gun, me chamou, e aí eu falei, Murilo, eu vou, não vou cobrar de cachê nada, mas eu tenho uma exigência. Você leva meus irmãos para assistir e paga tudo para eles, passagem, tudo, e eu quero que eles tenham conhecimento. E ele, lógico, aí minha irmã pôde ir, que minha irmã estava estudando, e ela pirou. E aí, esse convívio para mim é muito rico. Ela me ensinou essa semana, eu não sei se você sabe que existe um negócio chamado Netflix Party, que ela dá play, cada amiga em uma casa, num seriado, todas logam nisso, aí dá play, aí começa para todo mundo na mesma hora. Se alguém for no banheiro der pause, pausa para todo mundo, e elas ficam comentando no chat. Acredita? Que legal. Então, essas coisas vai se atualizando. Eu perguntei anteontem para o Pedro Andrade, que estava conversando aqui conosco, se ele já estava no TikTok. Ele falou, ainda não. Eu falei, eu entrei só para ver as palhaçadas que os daqui de casa estão fazendo. Sim. Mas realmente está evoluindo muito rápido. Netflix Party é uma novidade para mim. O TikTok é um fenômeno. A maneira chinesa de conquistar, né? Eles são muito pragmáticos e muito... foca e vai. Então, eles são bem agressivos nesse sentido de, tipo, estão pagando para as pessoas, né? Tem um negocinho que você paga, tipo, quantas pessoas você trouxer. O algoritmo do TikTok é muito interessante. Está monetizando, então as pessoas não querem estar numa rede que não é monetizável. Se eu posso aparecer e ainda ganho dinheiro, então ele vai atrair muita gente para ele. Mas ele paga para seguidores, para usuários novos que você traz. Qualquer pessoa que trouxer, ganha. Então, isso você não vê numa rede social americana, sabe? Então, é uma maneira muito diferente de abordar os usuários. Interessante. Sabe, logo, logo a gente não vê mudanças nas redes americanas. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Como foi a decisão para você mudar para São Paulo? Olha, eu passei 10 anos da minha vida profissional morando em Recife, eu era casada, e isso nunca me atrapalhou, porque o fato de morar lá, porque eu estava sempre indo para São Paulo, era um pouquinho cansativo, mas eu sempre gostei disso, porque me deu muito repertório, e, enfim, são vivências diferentes, né? E aí depois eu separei, e aí eu falei, será que eu vou morar em São Paulo? Mas eu não queria ir morar, porque,
separei, vou mudar. Então, quando o meu coração falou, acho que gostei, estou com vontade de viver minha vida em São Paulo, aí eu falei, vou mudar para lá. Mas não foi uma decisão 100% baseada em vida profissional, sabe? Porque eu consegui construir muita coisa estando em Pernambuco, que eu amo o meu estado. Mas, obviamente, que o fato de estar em São Paulo é um catalisador, uma cidade que eu amo, que catalisa quem está com vontade de fazer em São Paulo, tem muito mais chance, realmente. Porque o meu dia, ele rende muito mais. Eu vou, faço uma reunião, vou na minha dermato, faço um negocinho, vou na outra Eu ouvi reunião. falar dela, ela é bem competente. Ela é competentíssima e gata, viu? Eu sei, eu sou um homem de sorte. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, Camila. Obrigado, o papo está incrível. Estão me perguntando o que eu estou bebendo. Bom, cada noite eu bebo um negócio diferente. Eu bebo coca, eu bebo café, eu bebo água, mas hoje em específico eu quero até fazer uma oportunidade para saudar. Quando eu vi os números hoje de mortes no Brasil, e eu penso que a gente está aqui, por mais que a gente esteja confinado, a gente está vivendo uma vida muito boa comparado com quem está um familiar doente e quem está principalmente trabalhando na linha de frente. Quantos médicos, quantos enfermeiros, motoristas de ambulância. Eu ganhei de presente hoje, isso aqui não é merchandising, isso aqui é um presente mesmo. O Rafa Vidigal da Pernod Ricard me mandou uma garrafa de Royal Salute, que é meu whisky predileto. Você bebe whisky, Camila? Não, sabia? Não gosto muito. Quando você provar, prova esse. É o melhor whisky blended que tem. E eu quero fazer um brinde a todos os profissionais da área de saúde que estão salvando muitas vidas e protegendo, principalmente os indefesos, né? Quem não pode pagar um plano de saúde, está no bom hospital. Essas pessoas estão lá no SUS, nos hospitais de campanha fazendo isso. Então, para quem perguntou, poucos goles. Muitos brindes e muitos obrigadas e muitas palmas. Palmas para eles. Vamos seguir com mais uma pergunta antes da gente continuar a conversa. Pessoal aqui perguntando se eu sou parente do Gerson Camarote. A família Camarote é de Pernambuco. O meu avô materno era de Pernambuco. E o avô do Gerson era também de Pernambuco. O Gerson é pernambucano. Então a gente é primo de 4º grau, 5º grau, alguma coisa. Você é de Belém, né? Eu amo. Eu sou de Belém. Sou de Belém. Amo Pará. Gente, pergunta para a Camila sobre o TED dela e sobre os congressos que ela fez no Texas. Como foi essa experiência, Camila? Então, eu adoro, tem um GTV sobre isso, que eu amo contar essa história, que é mais uma história de vulnerabilidade, que as pessoas veem o TED pronto e acham que, é muito fácil. Mas eu tive uma experiência, Camarote, na primeira palestra que eu fiz, bem no comecinho do blog, me chamaram para fazer uma palestra e eu travei. Eu travei de uma maneira que, assim, foi físico. Eu não conseguia falar e foi uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida. E fiquei com um trauma de palestrar, falar sozinha. Então, todo o resto eu fazia. Live, entrevista, ir para Bial, eu fui. Tudo, as coisas que eu tinha que fazer, ao vivo, tal, eu fazia de boa. Mas eu, num palco sozinha, eu travava. E aí, um dia eu tava numa... Sério, você parece ser tão comunicativa, tão... mas eu tinha esse detalhe. Aí um dia eu estava no avião fazendo uma ponte aérea e uma moça teve uma crise de pânico do meu lado, correu lá do fundo do avião e sentou do meu lado, tendo uma crise de pânico, eu consegui acalmar ela. Aí falei assim, para encontrar um ponto de empatia. Eu tenho uma fobia também de falar em público, e a gente se encontrou na fobia. E aí ela falou, eu trabalho num super laboratório e eu vou te dar o contato de Paulo, que treinou o chefão lá, presidentão, e agora ele é tipo, parece um popstar. E aí fala com ele. E aí eu ia lançar o livro. E eu chamei Paulo, ele me ajudou, a gente fez uns treinamentos. E aí eu falei para ele, o meu sonho é palestrar no South by Southwest, que é esse congresso de tecnologia e de economia criativa que eu vou todo ano. E aí ele falou, olha, vamos com calma, mas vamos chegar lá. E aí não foi o South by Southwest, ainda mais foi o TED, que foi ele que me chamou, porque ele conhece o moço que faz o TED de Palo Alto College, e ele perguntou se ele podia entrar em contato comigo, e aí eu aceitei, ele me treinou, e eu cancelei escrevi o texto, né, todo, e cancelei, joguei fora um dia antes de voar, porque não era o que estava no coração, eu escrevi de novo, que eu queria falar sobre independência feminina, e aí foi isso, chegou lá. Quero conhecer o Paulo, eu preciso ser treinado Paulo também. Paulo é tudo. Chegou lá, deu branco, e aí você lida com o branco e com o erro de uma maneira mais inteligente, quando você está mais centrado.
Legal. Camila, vamos falar do momento que a gente está vivendo agora. Durante o isolamento social, você teve uma iniciativa de criar o primeiro festival de lives na quarentena. Você criou o GE Festival, que foi uma iniciativa de incentivar a cultura, para além de trazer conteúdo, informação e entretenimento, mobilizar o setor. Como é que você teve essa ideia? Foi por necessidade? Eu preciso fazer alguma coisa porque Também. o meu business parou? Ou porque você achava que era importante fazer um jump? Não é apenas o business pelo business, mas tem uma responsabilidade social envolvida. Nunca foi. Nunca foi mesmo. Eu adoro ganhar dinheiro, adoro, mas eu dou muito, tá mais assim na minha escala, a satisfação. Sempre esteve, sempre. Tanto é que melhorar nisso, de ver os meus financeiros lá, às vezes eu só sei que eu bati as metas depois, assim. Que bom! E sempre, olha que interessante, eu sempre bato minhas metas quando eu estou sendo mais original. Por quê? Se a gente ficar só olhando para número, ferrou. Porque a gente vai estar se comparando. E hoje em dia não é sobre crescer muito e ter muito número. É sobre cuidar bem de quem está com você e da sua comunidade. A palavra comunidade nunca foi tão importante no mundo da mídia, porque as pessoas têm voz. Então, por que a gente acharia que eu tenho voz, você tem, e a galera que está aqui não tem o que dizer? Tem voz. Então, tem que ser considerada. Então, eu sinto muito, cada vez que eu sou mais, assim, aposto mais em coisas diferentes, a minha audiência responde e os meus anunciantes respondem. Então, quando a gente entrou na quarentena, eu estava em São Paulo ainda, eu estou em Pernambuco agora, eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer de diferente? E essa herança da minha infância, da minha adolescência, de nunca me chamarem de louca, eu tento aplicar na minha liderança hoje em dia. Todo mundo da minha equipe pode dar opinião, pode dar ideia, e ninguém tem a sensação que está dando uma ideia muito louca. Tudo é possível. E aí eu falei com a minha editora, Nelise, será que seria interessante? Imagina se a gente fizesse um festival, assim, com tudo que as pessoas não estão podendo ir. Show, teatro, curso, que eu tinha acabado de começar um curso e não pude terminar. E aí ela falou, putz, ia ser incrível. Aí eu comecei a falar os nomes. A gente chamou Silva, chamou Mônica Martelli, Bela Gil, Calça Ádio, School of Life. E aí montamos um line-up com curadoria. E super simples, era bem assim, as lives. E deu muito certo. E a gente foi o primeiro festival, colocamos esse line-up em pé em 2 dias. A rapidez também é muito importante hoje, atualmente, e nesse momento que a gente está vivendo, porque está todo mundo em casa pensando, raciocinando e criando. Então, as nossas ideias têm que ser executadas rápido, porque senão alguém vai e executa, porque está todo mundo pensando, né? Então, foi meio que por aí. E foi muito bom, Camarote, porque assim, foi o highlight da minha semana. Esse festival me deu um gás, eu fiquei tão feliz, a minha equipe ficou feliz, todo mundo se motivou e entrou na quarentena, as leitoras gostaram, e entrou na quarentena com um gás de vamos embora, vamos, né, arrasar. Então foi muito importante o GE Festival pra gente. Sensacional. E eu quero dizer para você, não se sinta mal, nem louca, nem sozinha em não dar a maior importância para o dinheiro. Essa é uma característica muito forte das pessoas de muito sucesso. A gente conversa com muita gente na Forbes, eu tenho conversado mais ainda com muitas pessoas aqui nas lives, e se tem uma coisa em comum entre todas elas, ninguém está fazendo aqui, você não montou um orfanato, você não está fazendo necessariamente filantropia, você está nisso para ganhar dinheiro. A gente tem um negócio, a gente tem que ganhar dinheiro. Mas você não começou pensando, eu preciso montar algo para ficar rica. Não. Geralmente quem começa, gente, e isso é um negócio que vocês precisam entender, quem começa olhando para o dinheiro como o principal tema de qualquer negócio, não vai dar muito certo. Façam o que a Camila falou, o que faz bem, pensem no coletivo, isso mais do que nunca é importantíssimo. Estou falando que vocês têm que distribuir comida, nem água, mas pensem no coletivo. A gente só vai estar bem se as pessoas que estão no nosso entorno estiverem bem. Ponto. Sim. Então isso é muito importante. Que legal que você pensa assim, Camila. Sim, a definição de sucesso, assim como poder, é outra hoje em dia. Então, eu vejo sucesso, não é... Antes era tipo ser rico, fazer $1 milhão. Hoje, o sucesso é fazer o que você ama. Então, sim, se você quer ter uma vida que você vai morar na praia, pagar suas contas, você trabalhe para isso. Se você quer ter um carro X e viajar X vezes por ano para fora do Brasil, você trabalhe para isso. Então, assim, essa é a minha prioridade de vida com relação ao trabalho.
Bom, continue trabalhando, porque você está esgotando todas as listas da Forbes. Está sobrando umas poucas, tipo assim, a lista Falta. dos bilionários. E a Então, capa? E a capa aqui, ó. você Eu pego você na você palavra. sabe estabelecer objetivos, né? Vamos falar do, do momento atual para essa categoria que você faz parte dela, apesar de eu sempre ter olhado para você como um híbrido, né? Porque eu sabia, mesmo sem muitos detalhes, que por trás daquele braço digital tinha tudo isso que você está fazendo aqui, tinha a parte de moda, tinha a parte de eventos, tinha todo esse business, não era apenas ir ali fazer um look do dia, mas a gente sabe que nos dias atuais está tendo um questionamento muito grande sobre a real influência dos influenciadores digitais e o quão eles estão sofrendo nesse momento. Qual é a sua leitura sobre isso, Camila? Olha, eu sinto muito que tudo que está acontecendo agora e que está catalisando agora são coisas que já estavam em processo de acontecer, em todos os sentidos. Digitalização de negócios, de maneira que as pessoas vão consumir, por que elas vão consumir marca A e não marca B, e o papel dos influenciadores. A gente, quando começou nesse mundo Instagram, né, porque existia antes o mundo blog, que é individualista, a tela do celular, assim, ela é individualista, tem que dividir para caber eu e você. Então é realmente automático que a gente fale só da gente, eu e tal. Só que agora a gente está no momento 2.0 de falar de nós. Por isso que eu falei que a comunidade é tão importante, porque as pessoas têm voz. Então, assim, não adianta você estabelecer um canal de comunicação onde só você, só sua opinião é válida e só você está certa e tal, e você não está prestando atenção no entorno. E isso eu acho que é para tudo, para a vida, para qualquer profissão. A gente tem que ser sensível ao nosso entorno e ao que está acontecendo. Então, assim, as influenciadoras têm um papel muito grande. Se você for pegar os números que agora, certinho, eu não vou saber te dizer, de venda e de aumento, de criação de novos mercados. O que era o mercado da beleza antes das influenciadoras de beleza ou de, enfim, as influenciadoras femininas, se abrir um mercado para cabelos afro, novas vozes. Então, tem uma importância muito grande. Só que a gente tem que estar sensível às mudanças de mundo. Então, essa é a escorregada que algumas pessoas deram, mas que também o importante é não repetir o erro, não ser reincidente. Todo mundo erra, desculpa tá aí para isso, para fazer a coisa errada e pedir, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter a sensibilidade. Óbvio que o Brasil alguém que me ligou. Alô? O Brasil é Voltou. gigante, é um continente. Oi, voltei? Posso? Voltou. Pode. O Brasil é gigantão, é um continente. Então, assim, tem muitas realidades diferentes no Brasil. E nós somos muito privilegiados só de ter um teto e comida na mesa. E uma cama para dormir, meu Deus. Então, assim, tem que ter cuidado ao falar as coisas. Porque a gente tem que ter respeito com o outro. Então, eu acho que é esse momento da gente estar mais humana, estar mais sensível. Porque as pessoas estão muito espertas, inclusive nós, para consumir conteúdo, a gente passa muito tempo no celular, Camarote sempre passou, já era um problema antes da quarentena, agora a gente não tem escolha, porque a gente faz tudo pela tela, é o nosso meio de contato com o mundo. Então é óbvio que as pessoas vão seguir quem agrega a elas, e cada pessoa pode agregar a outra. Então, assim, tem muita gente falando que está dando unfollow, e tá correto mesmo, porque tem que seguir quem te faz bem. Então, acho que vai começar realmente, a audiência vai ser mais, tipo, peneirar mais quem ela está seguindo, sabe? Camila, eu acho que muito do seu sucesso deve-se ao fato que você sempre foi muito genuína. E as pessoas percebem, buscam e gostam da genuinidade. Quando você disse que no primeiro desfile que você foi cobrir Dior, que você chegou lá com a roupa que você estaria cobrindo São Paulo Fashion Week, você foi genuína. Você não correu o risco de chegar lá super overdressed, que acontece bastante. Você chega às vezes num evento, tem uma pessoa que está vestido, parece que está indo encontrar a rainha da Inglaterra. Mas foi permitido durante muito tempo, as pessoas aceitaram as pessoas que eram menos genuínas entrarem nas suas vidas, seja com o look do dia, que a gente sabe que aquela pessoa não acordou e se vestiu para estar daquele jeito dentro de casa. Você acha que a partir de agora esse modelo precisa ser repensado? Você já fez várias pivotadas no GE nesses anos todos que você está com ele.
Você acha que isso tem que ser repensado? Você acha que ainda vai ter Tem. vaga para o look do dia vazio? Olha eu aqui como estou linda, maravilhosa. O look do dia, eu falei isso na minha live com o Carvalhando, o André Carvalhal. Ele não é vazio, ele tem o mesmo peso, na minha visão, ao look, ao red carpet. Quando uma atriz tem a oportunidade de ir para o Oscar, ou para o Met, ou para qualquer evento que tem uma cobertura grande, antigamente ela usava roupa bonita e tal. Hoje em dia ela tem uma oportunidade de falar, de passar uma mensagem. Então a gente vê cada vez mais as celebridades usando as roupas para passar mensagens, conceitos. Seja uma roupa feita, esqueci a expressão agora, quando você reaproveita os tecidos, ou vintage, ou enfim, que tem alguma mensagem escrita. O look do dia, ele ganha essa conotação de uma maneira, moda é comunicação. Então é uma maneira de você se comunicar. A partir do momento que você repete roupa, que você usa uma marca que é sustentável, que você usa um vintage, que você apoia os novos estilistas do Brasil, tudo isso são mensagens junto com a roupa. Então é muito importante que as influenciadoras observem isso. E o público, ele não quer mais ser incomodado, ele não quer mais um aspiracional que incomoda, que diz assim, você não tem isso, você não tem essa roupa, você não tem essa barriga. As pessoas querem conexão. Então, quanto mais os influenciadores buscarem conexão, o que eu tenho a ver com minha audiência? Sei lá, vamos dizer, uma blogueira é muito rica, muito, muito rica, mas ela tem cabelo branco, ou ela tem medo de alguma coisa, ou ela tem uma questão, um problema a resolver que pode conectar com muita gente. Então, acho que é a partir da vulnerabilidade que se conecta agora. O que você acha que vai acontecer com a moda pós-Covid-19? Você acha que o luxo vai sofrer resistência? Ou você acha que a gente está mais próximo do que aconteceu na China com a loja da Hermès, que depois que levantaram a quarentena, vendeu 2,5 milhões de dólares em um único dia? Que caminho você acha que vai seguir a moda? Eu acho que o mundo é muito grande e eu acho que as pessoas evoluem para tudo em tempos diferentes. Então, tem gente que acha ainda que isso é uma gripezinha e tem gente que tá vendo que é um problemão, é uma questão que tem que ser levada a sério. E isso tem gente que é machista, tem gente que não é, tem gente que, sabe? Então, tipo, tem evoluções diferentes. Eu, no início disso, estava naquele sonho de que quando a gente saísse disso, as pessoas iam evoluir, iam mudar, iam olhar a sustentabilidade, iam olhar de onde vem. E vai acontecer isso para quem estava pronto para essa mensagem. Muita gente vai passar a comprar por causa das características da marca, vai deixar de comprar por posicionamentos que não concorda, porque você usar uma marca é você estar de acordo com o que aquela marca propõe e pratica, então vai ter esse grupo. E também vai ter o grupo que acha que isso é bobagem e que vai estar doida para ir para a Hermès mesmo e comprar a bolsa, ou sei lá, enfim, estamos falando da Hermès aqui nem por nada, mas vai estar louco para gastar Porque dinheiro. foi um caso real. Foi A Zara noticiado também. mundo afora que no dia que reabriu vendeu 2,5 milhões de dólares Eu em uma vi, única loja em Xangai. Fiquei passada, assim como fiquei passada com a Zara. Não sei se você viu também, que a Zara também, filas e filas. Então, assim, vai ter gente que vai estar pronta para comprar logo quando abrir. Você acha que esse é o Então, momento, por exemplo, do slow fashion crescer? Você acha que as pessoas vão começar a valorizar essas características, os pilares marcantes de cada marca? Você acha que o slow fashion decola agora? Decola, assim, várias coisas vão decolar agora. A gente vê tantos produtos sendo. Eu tô aqui olhando que eu tô procurando o controle do ar-condicionado, eu tô morrendo de frio. Mas não achei, vamos assim mesmo. Você quer ir lá pegar? Vai pegar, Camila. Não vai congelar, não. Pior que eu tô no quarto aqui do meu pai. A gente não está na TV engessado. A gente está fazendo uma live informal. Você pode pegar o controle do ar-condicionado. Não achei. Vai ficar para a próxima. Tá bom. Onde é que eu tava? Slow fashion, Zara. Zara. Ah, lembrei. Que a gente às vezes vê umas invenções muito incríveis e que não dão certo. E a gente fala, caramba, isso é tão incrível. Por que não deu certo? É o timing. Então, essa coisa de moda sustentável e de sustentabilidade, de moda com propósito, já está sendo falada, camarote, há muito tempo. Só que as pessoas não estavam prontas para consumir esse conceito. Agora elas estão. Então, agora isso vai virar. Então, isso é um ponto que as marcas podem até... É caro ser sustentável, um pouco mais, é mais caro. Então, assim, elas podem usar isso como... Tem uma palavrinha que eu esqueci. Como valor agregado da marca delas. Então, assim, isso é um claim, entendeu? Que pode ser usado para que a marca dela tenha mais valor.
Tanto é que as novas marcas de moda, de cosméticos, que nasceram na era digital, elas praticamente não vão ter que mudar nada, porque elas já nasceram com esse discurso padrão, default. Tipo assim, não existe mais você lançar um produto de beleza testado em animais, entendeu? Tipo, não existe. É padrão. Você sabe que hoje à tarde teve uma outra live na Forbes com o pessoal que está fazendo hambúrguer de carne que não é carne, é com base em plantas e, enfim, vegetais. O que para mim é uma mega solução, porque eu não como mais carne, vai fazer 6 meses. A coisa evolui muito e encontra cada vez mais adesão, que antigamente demoraria anos, né? Então eu concordo com você. Eu acho que o momento é esse. Camila, a gente tem que aumentou ainda mais o número de perguntas. Eu vou mandar umas aqui para você. Se quiser depois, quem estiver perguntando e a gente não conseguir responder, botar no post que você anunciou a live, eu posso ir lá responder. Tá bom. Tem uma pessoa que pense numa pessoa inteligente, só podia ser do signo de Libra. Libra Como é que com é o seu leão. processo criativo? Como é o processo criativo da Camila? Eu sou uma pessoa muito aberta e, como eu te falei, a gente estava falando ontem, ó, um pouco antes sobre as minhas fontes de pesquisa. Então, eu estou muito aberta aos estímulos que chegam para mim. E eu também leio sobre assuntos e procuro saber sobre assuntos que não são a minha especialidade. Então, por exemplo, no Salto by Saltos, quando eu fui a primeira vez, eu fiz toda a minha schedule lá, agenda de palestra, tudo de moda, beleza. No primeiro dia eu falei, eu entrava na palestra, não é querendo me gabar, não, mas eu estava indo para palestra de assuntos que eu já conhecia. Então, eu já era especialista naquilo. Aí eu sentava e falava, não é possível. Não tá dando para mim. Aí saía e ia para outra. Aí eu comecei a ir em umas palestras muito piração, tipo, como hackear o organismo, sei lá. E era o cara que inventou o Bulletproof Coffee. E aí você vai alimentando a sua cachola de coisas e eventualmente esse link acontece, você cria uma coisa nova com as coisas que já estão na sua cabeça. E aí eu divido com o meu time, jogo no grupo do WhatsApp. E aí eu falo, isso aqui é loucura ou faz sentido? Então eu escuto muito assim, eu adoro, eu não sou uma pessoa que eu crio uma coisa e ninguém pode falar do que eu criei. Eu jogo e eu tô aberta. Ai, massa, a gente podia fazer mais isso. Ai, ótimo. Ou então não, acho que não tem muito a ver. E aí pergunto para umas 3 pessoas que eu confio e vai por aí. E assim, eu acho que a gente tem que fazer as coisas, não esperar estar perfeito para fazer. Muitas vezes tem que executar e depois ir lapidando com o bonde andando, sabe? Porque hoje em dia todo mundo tá aí criando, né? Então eu acho que as ideias, é muito sobre a ideia ser criativa, a execução não precisa ser tão complexa nos dias de hoje. A gente está vendo aí TV, os maiores apresentadores fazendo programa assim como você está fazendo essa live, que é o mesmo princípio e funciona. Então... Pessoal, não esqueçam desse ensinamento. A gente já falou várias vezes dele aqui. Não esperem as condições estarem 100% perfeitas. Às vezes você fica esperando para executar porque ainda não está tudo encaixado. Alguém vai fazer na sua frente, ou você vai perder o timing porque aquela ideia já não faz mais sentido. Então, eu fico louca, camarote, quando alguém faz a minha ideia primeiro que eu. Aí eu fico braba. E acontece mais frequente do que a gente imagina, né, Camila? Dura um dia só a brabeza, mas eu fico mesmo. Tipo assim, eu mando no grupo, tá vendo? A gente devia ter feito isso. Mas aí, próximo. Tem uma pergunta que foi mandada pelo pessoal da redação que eu acho super interessante. Uma pesquisa recente da Squid Kantar revelou que um dos principais desafios do marketing de influência é encontrar influenciadores alinhados com o objetivo da marca. Mais do que perguntar como é que você vê isso, como é que você escolhe as marcas com quem você realmente quer estar alinhada? Isso é muito interessante, porque eu já falei isso em algumas entrevistas. Uma parceria nada mais é do que um casamento de valores. Tem os valores da influenciadora, nesse caso desse exemplo, e os valores da marca. Então tem que ter a ver, tem que ser complementar, porque quando a marca te busca, ela quer destacar valores que ela gosta em você. Então isso tem que ser compatível. Há alguns anos, a gente começou a recusar anunciantes. Óbvio que eu já tive um momento de recusar antes, porque não cabia e tal, mas eu comecei a olhar, tipo assim, tá, essa marca quer anunciar comigo, eu adoro, deixa eu ver o histórico. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Ou então, no meio do anúncio, do nossa parceria, aconteceu um fato que não está de acordo com os meus valores. Eu nunca tinha feito isso, de pegar um telefone e ligar para o chefão da marca no país, no Brasil, e perguntar o que ele ia fazer sobre aquilo, porque a decisão dele me afetaria. Então, assim, eu teria que decidir se eu ia continuar ali ou não.
E aí depois a marca me dá a explicação de, não, nosso posicionamento vai ser esse, a gente nunca aconteceu isso, não é reincidente. Eu falar, então tá bom, então eu vou continuar a parceria. Olha que loucura. Mas é sobre marca. Nosso bem é intangível. Então, assim, a gente tem que cuidar dos nossos valores e da nossa imagem, porque é isso que é o nosso produto, não é uma coisa física. Então, é muito valioso. E por isso que é importante as marcas também prestarem atenção em quem elas estão se associando, porque a pessoa não pode ser um trem desgovernado que amanhã vai fazer uma besteira. De novo, todo mundo está suscetível ao erro. Mas também você não pode dar chance, né? Dar Não se abertura sinta tanto. sozinha, eu acho que a sua decisão é acertadíssima. Eu faço isso na Forbes. Uhum. Não é chegar lá com dinheiro e com anúncio e falar eu quero entrar. É. Não, e não está nem ligado necessariamente à minha imagem, Uhum. está ligado a um bem super valioso que é a reputação de uma Sim. marca de 103 anos de história. E Que você tem o prazer de comandar no Brasil, né? vendeu e depois tem alguma coisa, mas eu vi isso aqui na Forbes. Acabou. Não estaria na linha editorial, estaria num anúncio, mas estaria dentro do nosso veículo. A gente recusa muita coisa. Porque eu E acho eu, que tem que assim, estar alinhado com os nossos sim, princípios. Essa marca aqui está ligada a trabalho escravo, eu não quero ela dentro da Forbes. Tem ou alguma essa coisa... marca que é preconceituosa, ou essa marca que, né? Não quero, não quero. Por todo o dinheiro do mundo, eu não quero. Então, acho que a sua decisão é acertadíssima e que bom que você pensa dessa forma. E eu acho que também cabe aos veículos. Tudo é marca hoje em dia, né? Os veículos são marca, os governos são marca, então, assim, tudo tem um branding por trás. E não sei se você viu a Diesel, ela lançou um anúncio que Dia dos Namorados, acho que foi ano passado, que tinha casais homossexuais beijando. E ela perdeu muito seguidor, tipo 15 mil seguidores no Instagram. E aí ela fez um anúncio dizendo, já vão tarde. Vocês não Uau, pertencem à nossa comunidade. Beijos. Então eu tô um beijos. pouco nesse momento também no GE, porque eu sinto que, tipo, a gente fala algumas coisas que às vezes a gente perde um pouco, mas a gente está sendo fiel ao que a gente acredita, e isso é o mais importante, porque as pessoas não estão mais engolindo lorota e truque. Entendeu? Elas estão espertas. Falando de perda, como foi a queda do business de influenciadores digitais na pandemia? Foi muito Olha, forte? foi porque também eu fiz algumas escolhas, né? Eu, obviamente, não estou ganhando tanto dinheiro quanto eu estava antes da pandemia, mas muito porque eu também fiz escolhas. Tem certos anunciantes e certos produtos que eu não me sinto confortável em falar agora. Então, eu não estou fazendo publicidade de muito consumo de roupa, não por nada, mas porque eu estou preferindo focar em outras coisas que para mim é mais fácil passar mensagem de outras coisas. Então, a gente fez essa escolha e os anunciantes foram super queridos, entenderam postergar um pouco ou então aguardar para que esteja num clima legal, num momento que caiba o produto e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, agora a gente está sentindo decolar e aumentar muito a procura porque o mercado estabilizou, porque tem uma preocupação no início, enfim, nunca passamos por isso, então todo mundo parou e ficou meio congelado, observando como é que ia ficar a situação. As marcas, os influenciadores, todo mundo. Então agora a gente também entrou num momento dessa grande crise de que deu uma estabilizada e de que a gente sabe que essa vai ser a nossa realidade por um bom tempo e as pessoas já estão absorvendo essa realidade. Então, passado o choque, as marcas já estão se organizando para retomar de uma maneira mais incisiva os anúncios. E a gente está muito alinhado com esse time. Então, assim, acho que teve esse momento de sensibilidade, agora acho que as coisas vão voltar ao normal, inclusive considerando que o digital cresceu muito, o e-commerce cresceu muito, a venda online disparou e só vai crescer. Mesmo depois dessa crise, o mercado digital de influenciadores vai crescer muito. Legal. Voou a nossa conversa, a gente está chegando ao final. Eu quero deixar essa oportunidade para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão conosco aqui. Olha, eu acho que é isso, é sobre ser autêntico, é sobre você entender o poder que é você ser você mesmo e assumir todas as suas características, isso te dá liberdade para fazer o que você gosta, para botar suas ideias em prática, para acreditar em você mesmo. Parece muito piegas, parece muito clichê, mas isso é muito poderoso, eu acredito muito nisso e gosto de passar isso para os meus leitores. E acho que é isso, o nosso trabalho é criar, e para criar você tem que arriscar. É mais interessante e te dá mais gratificante quando você vai num caminho que ninguém foi. Então, é um pouco mais difícil, mas também é mais gratificante. Então, eu acho que é essa mensagem que a gente gosta de passar, tanto no meu perfil quanto no Garotas Estúpidas, de empoderamento, de confiar e de estar junto, não de estar afastado.
E acho que isso é uma coisa que o mercado de influenciadores vai aplicar cada vez mais, porque nós somos um todo, não somos, né, sozinhos. Camila, muito obrigado por participar dessa conversa aqui com a gente. Foi Obrigada a muito você. bom ver você ainda aqui remotamente, ouvir seus ensinamentos e a sua bela história empreendedora. Uma menina que começou fazendo algo que gostava e perseguiu esse sonho e está aí crescendo cada vez mais. Pessoal, muito obrigado por vocês nos acompanharem mais uma vez aqui no Forbes Live. Obrigada. Se cuidem, fiquem com saúde. Amanhã não tem, mas na semana que vem a gente está de volta com mais Forbes Lives. Para quem não assistiu na íntegra essa conversa, ela fica disponível no IGTV da Forbes e fica também no canal da Forbes no YouTube. Então vai lá, se inscreve, coloca para você receber uma notificação quando tiver um vídeo novo e você não perde essas conversas maravilhosas. Eu queria rapidinho agradecer você pelo convite, por sempre ter me dado espaço no seu veículo, que eu admiro demais você também. Prazer. As conversas que a gente tem são sempre muito produtivas. Então, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. E, de novo, reiterando, quem quiser fazer as perguntas que não deu tempo, no post, eu vou lá responder. Tá? Um beijo. Obrigado, e se cuidem você. todos. Beijo, Camila. Pessoal, fiquem com Deus. Boa noite, tudo de bom. Se cuidem. Obrigado. Tchau, tchau.